Sábado, 21 de setembro de 2024. Boas-vindas a todos vocês que me dão todos os dias a alegria da companhia. Deus abençoe muito a vida de cada um. E os nossos parabéns de hoje, acompanhado, é claro, da nossa oração, vai para a Natalina Medeiros, de Joanópolis, São Paulo. E também para o Fabiano Alves, de Guarulhos, São Paulo. Deus os abençoe muito neste dia feliz. Este podcast é um oferecimento. Nadai Ferro e Aço. Em Ubatuba, São Paulo, o melhor preço com a melhor qualidade. Confira! Lely Esteves Arquitetura. Projetos residenciais que priorizam os sonhos da sua família. Atendemos Cuiabá, Mato Grosso e todo o Brasil. O Sermão da Montanha ocupa os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. A parte narrativa dos capítulos 8 e 9 pretende nos mostrar como Jesus colocou em prática o que acabava de ensinar. No Sermão da Montanha, ensina a hospitalidade. Agora, ele mesmo a põe em prática acolhendo os leprosos, os estrangeiros, as mulheres, os doentes, os endemoniados, os paralíticos, os cobradores de impostos, os impuros. Jesus rompe com as normas e costumes que excluíam e dividiam as pessoas, com o medo e a falta de fé e com as leis de pureza, e diz claramente quais são as necessidades daqueles que querem de fato segui-lo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No texto de hoje, Jesus aparece como um profeta missionário itinerante, que passa anunciando a palavra de Deus. O poder da sua palavra se revela também nas transformações que ela realiza imediatamente no coração das pessoas. Esta passagem nos ensina qual deve ser a atitude e a disponibilidade do homem diante de Deus. O homem chamado por Deus neste caso é um contratante de impostos, um homem distante por profissão dos problemas religiosos e odiado por todos, rejeitado como pecador público e pessoa do praticamente submundo. Jesus, porém, o escolhe e o convida a fazer parte do grupo dos seus discípulos. A lição da vocação de Mateus é reiterada e validada pelo banquete de despedida dos amigos na sua casa. Todas as pessoas de sua categoria e reputação com as quais Jesus se associa voluntariamente. A cena do banquete na casa de Mateus é perturbada pela intervenção dos fariseus.
Mas Jesus justifica sua atitude primeiro com o provérbio: não são os que estão com saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois faz uma citação bíblica: quero misericórdia e não sacrifício, como está em Oséias capítulo 6, versículo 6. Jesus se dirige preferencialmente aos pecadores porque eles precisam mais da sua presença e da sua assistência, assim como os doentes precisam mais do médico do que os sãos. Os pecadores são pessoas doentes, pessoas moralmente instáveis, infelizes, necessitados de cuidados e cura. A citação de Oséias apresenta o núcleo central da vontade de Deus, a misericórdia. A caridade, portanto, tem primazia sobre todas as outras leis. Na verdade, Jesus coloca isso antes da própria adoração a Deus. O templo de Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 3, está também no coração do homem. E aí vem o convite de Jesus para deixar a oferta diante do altar, para primeiro ir procurar o irmão ofendido, nos trâmites do perdão e da reconciliação. São Vicente de Paulo ensinou: o serviço aos pobres deve ser preferido a tudo. Não deve haver atrasos. Se durante a hora da oração tiver que levar remédios ou assistência aos pobres, vá com calma, unindo-se à intenção da oração. Você deve se preocupar e acreditar que falhou se abandonou a oração pelo serviço aos pobres para fazer outras coisas. Se você deixou a oração para ajudar um pobre, saiba que fazer isso é servir a Deus. A caridade é superior a todas as regras e tudo deve se referir a ela. Hoje a igreja se veste de vermelho, cor do martírio, a cor do sangue, para celebrar São Mateus, apóstolo e evangelista. Bom, ele era pecador público, um cobrador de impostos, que deixou tudo para seguir Jesus, tornando-se um dos 12 apóstolos. Os evangelistas Lucas e Marcos também o chamam de Levi, o nome dado pelos seus pais. Ele mudou o nome como uma forma típica da época de indicar a mudança de vida. O nome Mateus, algumas vezes, foi citado nos Atos dos Apóstolos. O anúncio de Cristo foi a sua missão. São Mateus é identificado com o apelido de publicano, termo carregado de consequências negativas e socialmente irrelevantes. O desprezo pelos cobradores de impostos no tempo de Jesus estava muito enraizado. Eram cobradores de impostos e não se odeia alguém só porque trabalha no que hoje chamamos de finanças. Os judeus na época não pagavam impostos no seu estado soberano e livre, mas aos ocupantes romanos. Na prática, se tratava de financiar aqueles que o oprimiam. E consideravam o cobrador de impostos um colaborador detestável. São Mateus faz esse trabalho em Cafarnaum da Galileia. Com seu banco ali ao ar livre, Jesus o vê pouco depois de curar um paralítico. Ele o chama. Mateus se levanta de repente, deixa tudo e segue Jesus. E a partir deste momento os impostos, as finanças, os romanos deixam de existir para ele. Deixa tudo por aquela palavra de Jesus: siga-me. São Mateus é o autor do primeiro evangelho, escrito não em grego, mas em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. No texto ele coloca em relance o fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos se espalharam pelo mundo. E Mateus foi para a Arábia e Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou seus olhos e libertou. Mateus seguiu então para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio.
São Mateus é considerado o santo padroeiro dos banqueiros, bancárias, alfandegários, da guarda de finança da Itália, inclusive, cambistas, contadores, consultores tributários, contabilistas e cobradores de dívidas. O documento papal atestando o patrocínio reconhecido é do dia 10 de abril de 1934, assinado pelo cardeal Eugênio Pacelli, o futuro Papa Pio XII. O Papa que acolheu o pedido do comandante-geral e apoiado pelo ordinário militar da época foi Pio XI. O Pontifício Breve, ao declarar São Mateus patrono da Guardia de Finança, espera que todos os membros do corpo possam, seguindo seu exemplo, unir fiel exercício do dever para com o Estado com o fiel seguimento de Cristo. Rezemos. Tu que conheceste Jesus de modo tão profundo e a partir disso soube relatar seus mistérios, que o sentido da nossa vida seja conhecer o Cristo e testemunhá-lo, assim como tu o fizeste. Que sejamos fiéis seguidores e adoradores do Senhor. Amém. Por intercessão de São Mateus, apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e, se possível, curta momentos com a sua família. Nos falamos amanhã.